Boa noite. Oi. Noite. Boa noite. Noite. Boa noite. Vamos lá para a gente sextar. Depois depois da aula, eu até vou pedir para vocês para a gente decidir a questão. Eu já vou falar logo, então, acho que eu já vou adiantando aqui. Semana que vem, gente, eu até falei com Isabela que eu vou fazer uma viagem, então na sexta-feira eu não vou conseguir dar aula. Aí a gente pode, né, ou repor durante a semana, né, numa aula online, ou mais para frente. A gente pode repor mais para frente. Agora, eu queria ver com vocês depois, aí vocês podem até votar depois no final da aula, enfim, ou depois me falar, porque ao longo do semestre a gente vai precisar fazer algumas aulas a mais. Quando eu falar mais, é o seguinte, gente, porque eu prefiro desmembrar algumas aulas para não ficar uma aula de 2 horas, 2 horas e meia, né, que fica muito cansativo e pouco produtivo para vocês, em aulas de 1 hora e meia no máximo, né? Às vezes passa ali 10 minutinhos, 1 hora e 40, 1 hora e pouco, mas que é o limite de que eu consigo terminar toda a matéria e que ainda assim é proveitoso para vocês, tá? Mais do que isso, eu acho que já vai perdendo um pouco da questão da concentração suas. E aí é o seguinte, olhem depois um dia, é online essas aulas a mais, então, assim, é o que eu sempre falo com todas as turmas, gente, eventualmente, tal dia vocês não podem, né? Essas aulas, geralmente, o pessoal grava, vocês assistem depois, né? E é uma coisa que eu falo para todo mundo, no final, vale a pena, porque vocês vão ter o máximo de conteúdo possível, tá? Que a gente está na faculdade é para isso. Quanto mais coisa a gente vê ali da matéria, né, mais preparados vocês vão ficar para enfrentar o internato, para quando formar, dar um plantão no pronto-socorro, no PSF. Então, vocês podem ter certeza que o que eu posso passar aqui, eu vou passar, né? E é um diferencial da FUNORTE, vocês podem ter certeza disso, que eu não fico passando muita coisa superficial, não. A gente passa mesmo o que precisa, né, caso clínico, né, para vocês saberem interpretar os exames, tá bom? Hoje mesmo, vocês vão ter uma noção que a gente vai entrar na primeira aula do módulo de neuroencéfalo, né? Porque na última aula, quem acompanhou, a gente teve coluna, tá? Que era uma aula do 7º período, que eu puxei agora para o 8º, porque vocês não tiveram músculo esquelético, então eu puxei coluna para dar de neuroeixo, né? Encéfalo e coluna. Então, dito isso, gente, depois, no final, pode ser hoje, pode ser outro dia, vocês conversem entre si sem estresse, tá? Num dia bom, para a gente poder, primeiro, repor essa aula da semana que vem, na sexta-feira. A gente pode até fazer semana que vem mesmo, né? Algum outro dia. Né? Claro que tem que ver se eu posso também, mas acho mais fácil ver com a turma o dia que eu tento me adequar, tá? É mais fácil eu tentar me adequar a um horário do que 100 pessoas, né? Então, é mais fácil, tá bom? Então, vocês olham aí, até para as outras aulas mais para frente. Por que eu quero fazer isso? Para não chegar no final, a gente ficar com aquele tanto de aula muito pesada, assim, muito corrido, tá? Porque vocês vão ver que é muita matéria esse semestre, tá? Igual eu falo para vocês, eu não sei como é que foi o semestre passado, mas esse semestre é muita coisa. Nós estamos começando o módulo ainda agora de neuro e vocês vão ver o tanto de informação que é, tá bom? Então, o primeiro recado é esse, tá? Depois vocês discutem aí, me falam, tá? E agora a gente vai entrar na aula de neuro. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Tá sim. Eu falei aqui com o pessoal que pós-aula a gente faz uma votação no grupo. Ah, ótimo. Beleza. Aí vocês me falam depois, tá, Isabela? O que vocês decidirem aí que a gente organiza, tá bom? Deixa eu colocar aqui, então. Então, vamos lá, gente. Todo mundo vendo, ouvindo, tudo certo, né? Pessoal?
Sim, professor. Está mostrando tudo direitinho. Estamos ouvindo bem. Ótimo. Então, gente, a gente vai entrar hoje, né, na aula de neuroradiologia. É um tema muito legal, vocês vão ver, né? Claro que eu vou dar uma pincelada rapidinho em neuroanatomia. Eu sei que é chato, eu sei que é complexo, mas eu não vou ficar me aprofundando. Acho que o objetivo não é aprofundar aqui em anatomia, mas claro que a gente tem que pelo menos ter uma noção básica para a gente poder discutir os exames, tá? Quem acompanhou as outras aulas viu que a gente tem as sequências avançadas na ressonância magnética. Neuro, quando fala em neuro, eu vou ficar assim por conta da setinha, do outro jeito eu não tenho a setinha. Quando a gente fala em neuro, a gente, né, fala basicamente de dois exames, tomografia e ressonância, tá? De longe, a ressonância é o melhor exame para avaliar encéfalo, isso não tem discussão, não tem polêmica, tá? É a ressonância, ponto, acabou. Mas a tomografia, ela é muito boa e muito, muito utilizada também, até porque ela é mais amplamente disponível e ela resolve muitas vezes do caso, muitas vezes sem precisar da ressonância. Mas se você for perguntar qual que é melhor, ressonância ou tomografia para crânio, para encéfalo, não tem discussão. Tá? A ressonância ela te entrega muito mais informações, consegue, né, trazer muito mais detalhes e muito mais precisão do que a tomografia. Tá? Então, aqui, quem viu da outra vez sabe que isso aqui é uma sequência de perfusão em que eu vou ver, né, a permeabilidade dos vasos, se tem neoangiogênese, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou vendo que tem uma perfusão quente aqui na periferia, então quer dizer que tem neoangiogênese, tem vascularização. Diferentemente de quando a gente tem o quê? Impregnação pelo contraste. Impregnação pelo contraste quer dizer quebra da barreira hematoencefálica. Não quer dizer que tem neovascularização, não quer dizer que tem neoangiogênese, tá? Então, impregnou no cérebro pelo contraste é quebra da barreira hematoencefálica. A perfusão, eu vou saber, né, se tem perfusão quente, se tem vascularização, tá? Então, impregnar não quer dizer que tem vaso, tá? Aí a gente tem outras sequências, tractografia, que a gente consegue ver o trajeto, por exemplo, do tracto córtico-espinhal. A gente tem aquela sequência que parece um eletro de espectroscopia, que a gente sabe o metabólito intracelular, né? Eu quero saber se tal tumor tem lipídio, né? Se tiver lactato, quer dizer necrose. Então, tudo isso a gente consegue falar. Meu cachorrinho está batendo na porta ali, não sei se vocês estão ouvindo. Qualquer coisa eu vou ter que prender ele aqui, gente, que aí ele fica aqui. Vocês estão ouvindo, não? Tá, mas não está incomodando. É me incomodando aqui, mas eu vou ver aqui. Qualquer coisa eu prendo a figura aqui, tá? Mas às vezes você vai acostumar e deixa a gente quieto aqui. Então, gente, vamos começar aqui propriamente na aula. É engraçado que não foi combinado, tem um crâniozinho aqui, não sei se vocês estão vendo aqui. Eu vou falar um pouco aqui, né, superficialmente, alguns detalhes aqui para vocês. Quando a gente fala sobre o lobo frontal, muita gente confunde com o osso frontal, tá? O osso frontal, gente, vocês estão vendo aqui o crânio, é só a tampinha aqui da testa, é só a fronte aqui, é só a parte anterior. Já o lobo frontal, além dessa parte anterior, ele vai muito posterior. Ele passa, o lobo frontal ele passa da metade do crânio. Ou seja, se eu tiver uma lesão aqui, mais ou menos do meio, um pouquinho para trás, eu ainda posso pegar no lobo frontal. Tá? Então, não confundir o osso frontal com o lobo frontal. O lobo frontal é um lobo comprido, é um lobo que a gente se estende não só nessa parte anterior aqui da fronte, mas a gente tem uma extensão até bem posterior, tá? E o que vai delimitar o lobo frontal vai ser o sulco central. Aí eu vou ter na frente o giro pré-central e o giro posterior, o giro pós-central, tá?
essa é a área rolândica, né? A região perirrolândica. A gente tem, delimitando o lobo frontal lateralmente, a fissura silviana, tá? Para baixo da fissura silviana, eu vou ter o lobo temporal, tá? Então, não vou ficar entrando em detalhes de sulcos, nome de sulcos, isso aí, eu sei que é mais complexo e não é o objetivo da nossa aula aqui de radiologia. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem, tá? Então, do sulco central para trás, até o sulco parieto-occipital, a gente vai ter o lobo parietal. Então, o lobo parietal, ele é um pouquinho mais atrás, ele é mais um pouquinho posterior, tá? Não tanto posterior, totalmente posterior, porque aí nós vamos ter o quê? O lobo occipital, que ele vai ser delimitado anteriormente pelo sulco parieto-occipital e depois de uma linha imaginária chamada linha lateral parieto-occipital, tá? Que vai dividir o lobo occipital com o lobo temporal. O lobo temporal é a mesma coisa, né? Da fissura silviana para baixo, a gente vai ter o lobo temporal. E dessa linha parieto-occipital lateral, né, para frente, eu tenho o lobo temporal, tá? Então, é muito fácil essa questão dos lobos, né? A gente tem o lobo frontal, parietal, temporal e occipital, tá? Mas a gente tem que entender isso na imagem, tá? Na imagem. Então, obviamente, quando a gente está olhando uma região anterior da ressonância magnética ou de uma tomografia, eu, muito provavelmente, estou diante do lóbulo frontal, tá? Do lobo frontal. Quando eu olho a região mais lateral, muito provavelmente eu estou vendo aqui o lobo temporal. Entre o lobo temporal e o lobo occipital, em azul eu tenho aqui o lobo parietal, e aqui, né, mostrando o lobo occipital. A gente tem um lobo mais interno, tá? Que é bem junto à fissura silviana, né? Na verdade, ele faz limite com a fissura silviana, que é o lobo insular, ou ínsula, tá? Então, o lobo insular também é um lobo do crânio, só que é um lobo mais interno, tá? E aí a gente tem os chamados núcleos da base. Os núcleos da base eu tenho a cabeça do núcleo caudado, o putamen, o tálamo, aqui, né, em um pouquinho mais vinho aqui, eu tenho o giro, aqui eu tenho o corpo caloso. Na verdade, o corpo caloso vai estar aqui. Esse aqui vai ser o giro angular, tá? O giro angular. O corpo caloso, gente, é sempre a estrutura que comunica aqui, ó, um hemisfério com o outro. São 3 estruturas, praticamente, que a gente vê comunicação de um hemisfério com o outro. O principal é o corpo caloso. Eu tenho anteriormente a comissura anterior e posteriormente a comissura posterior. A comissura anterior e comissura posterior eu só consigo ver na ressonância magnética. Na tomografia é muito difícil da gente ver, mas às vezes a gente consegue ver. Mas são bem fininhas as estruturas. A comissura anterior e posterior, elas são bem pequenas. Já o corpo caloso, não. O corpo caloso é uma estrutura central, muito fácil de ver e que é a grande comunicação dos 2 hemisférios, tá? Então, ó, mais uma vez, cabeça do núcleo caudado, putamen, ínsula, tálamo, tá? Aí eu tenho cápsula externa, cápsula interna, tá? Isso aí não precisam ficar decorando, só lembrar das estruturas, né, centroencefálicas que a gente chama dos núcleos da base, tá bom? Aí aqui, na região da fossa posterior, eu vou ter o cerebelo. O cerebelo ele é dividido nos 2 hemisférios cerebelares e no verme cerebelar, tá? A região do tronco cerebral, a gente tem 3 estruturas, que é sempre nessa ordem. MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo, ou seja, MPB. Aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo. E lembrar que a ponte é sempre aonde tem uma barriguinha. Ou seja, eu estou vendo aqui no sagital, aonde faz uma barriguinha, é o quê? A ponte. Eu estou vendo aqui de novo, no coronal,
aonde faz uma barriguinha, é a ponte. Então, ponte em cima, mesencéfalo, embaixo, bulbo. Aqui, o tálamo, tá? Essa estrutura aqui, qual é? Corpo caloso, tá? Corpo caloso, verme cerebelar, lobo occipital, lobo parietal, lobo frontal. Mais uma vez, olha como o lobo frontal é comprido, tá? Se a gente for olhar o osso frontal, ele vai estar mais ou menos terminando aqui. Já o lobo frontal, ele vai passar o osso frontal. Isso é uma coisa que o pessoal confunde, tá? Confunde. Então, a gente pode ter, né, uma lesão do osso parietal pegando o lobo frontal, tá? Então, a gente tem que entender que o lobo frontal ele não fica delimitado somente nos limites do osso frontal, tá? Com relação à vascularização, tá? A vascularização, gente, do crânio, a gente tem duas vascularizações principais. A gente tem a circulação anterior, que é chamada de circulação carotídea, e a gente tem a circulação posterior, que é chamada de circulação vértebro-basilar, tá? Então, vamos começar aqui da circulação posterior, ou circulação vértebro-basilar. A gente tem, igual vocês lembram lá da aula de coluna, as duas artérias vertebrais que ascendem. As artérias vertebrais saem de que artéria? Quem que dá origem à artéria vertebral? Uma que vai para o braço, qual que é? Vocês estão me ouvindo? Artéria subclávia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, é só eu não lembrava mesmo. Eu não lembrava, ok. Agora eu estou traumatizado, hein? Traumatizado, então eu vou ficar perguntando. Então, gente, a artéria subclávia. As artérias subclávias, elas dão origem às artérias vertebrais. Tanto que, no exame de Doppler, e isso aqui eu vou falar várias vezes, alguns exemplos para vocês, que vocês vão gostar, que eu gosto de exemplificar na prática. Quando a gente está fazendo o Doppler de carótidas e vertebrais, eu tenho que ver o color Doppler, gente, no ultrassom, o fluxo vermelho e azul quer dizer a direção do fluxo. Nada mais é do que a direção do fluxo. Por exemplo, se a escala vermelha está anterior, quer dizer que o fluxo em vermelho está em direção ao transdutor. Gravem isso. Se está em azul, está afastando do transdutor. Ou seja, só para vocês entenderem, a carótida comum, ela leva sangue em direção ao cérebro, né? Vai dividir em interna e externa, e a interna vai levar, de fato, entrar intracraniano e levar para o cérebro. Mas a carótida comum é um fluxo que ascendente, ela vai subir o fluxo, né, para o cérebro. Então, eu vou ter, se eu colocar a mão aqui em cima, o fluxo vai estar chegando no transdutor. Se eu colocar o transdutor aqui em cima, ele vai estar em direção ao transdutor. Ou seja, vai estar vermelho no exemplo que eu estou dando. Se eu colocar a mão aqui embaixo, o fluxo ele vai estar o quê? Afastando do transdutor. Então, vai estar em azul. Então, o fluxo vai depender de aonde eu estiver com a mão. Por exemplo, eu tenho um cano em que o sentido da água é daqui, da minha direita para a esquerda. Se eu estiver olhando daqui, o fluxo está chegando para cá, vai estar vermelho. Se eu estiver olhando daqui, o fluxo vai estar afastando, vai estar azul. Então, dito isso, eu sempre espero que o fluxo da carótida comum e da vertebral seja a mesma cor. Por quê? Todos os dois estão subindo para o cérebro. Então, eu olho a carótida comum ou carótida interna, vai estar lá, vamos supor, vermelho. Se eu olhar a vertebral e tiver azul, opa, alguma coisa está errada. Os dois fluxos têm que ter o mesmo sentido. Se eles não tiverem anterógrado subindo cranialmente, alguma coisa está errada. E geralmente é a vertebral. Que a gente pode ter o quê? Aí por isso que eu estou contando essa historinha. Uma das coisas que a gente suspeita de síndrome do rombo da subclave. O que é rombo da subclave? Quando eu tenho uma estenose grave ou acentuada da subclave, inverte o fluxo na vertebral,
para tentar refazer aquele fluxo. Tá? Então, eu tenho uma estenose da subclávia, esse fluxo da vertebral ele vai inverter. E aí, por isso que chama roubo da subclávia, porque ele é como se ele estivesse roubando o fluxo da artéria vertebral. E como que eu suspeito isso no Doppler? Entre outras coisas, né, tem outros parâmetros, mas entre outras coisas a gente vê o quê? O fluxo invertido na vertebral, tá? Então, eu vou ver a vertebral, as duas vertebrais subindo pelos forames vertebrais, tá? E aí, pelos forames transversos, desculpa, eles vão subindo pelos forames transversos. E aí, antes de se unir e virar a basilar, eles vão dar uma artéria pósteros, que é chamada de paica, que é a artéria cerebral póstero inferior, tá? E depois eles vão dar a aica, que é a artéria cerebral antero-inferior. Então, reparem que a paica e a aica, elas saem da vertebral. A aica, na verdade, ela sai logo que junta, formando a basilar. Tá? Logo que junta e que forma a basilar, vai sair a aica. E lá em cima, um pouco na basilar, a gente vai sair o quê? A artéria cerebelar superior. Então, para vocês entenderem, gente, a vertebral... Ah, ele entrou. O cachorrinho entrou aqui, por isso que ele está aqui. Deve até bom que ele para de atentar aqui. A vertebral, ela vai... que estava me desconcentrando aqui. A vertebral vai dar origem à paica, que é a artéria cerebelar póstero inferior. Logo, quando ela une na basilar, ela vai dar origem à aica, que é a artéria cerebelar antero-inferior. E lá em cima, a basilar vai dar a artéria cerebelar superior. Então, a irrigação do cerebelo, a gente vai ter uma irrigação superior, que é feita pela artéria cerebelar superior, e a gente vai ter uma irrigação inferior, que é feita pela aica e pela paica. Só que a irrigação inferior ela é dividida ainda em antero-inferior e póstero-inferior. Tá? A antero-inferior é a aica, a póstero-inferior é a paica. Nino, tá aqui atentando. Eu vou ter que prender ele. Aí, logo que dá a artéria cerebelar superior, a gente vai ter o quê? A artéria, aí a basilar vai dividir na artéria cerebral posterior, tá? Artéria cerebral posterior. Então, essa é a circulação posterior. As duas vertebrais, a vertebral vai dar a aica, né? Depois, vai dar a paica, depois que ela junta, formando a basilar, vai dar a aica e a artéria cerebelar superior. Aí, lá em cima, ela vai bifurcar nas duas cerebrais posteriores, tá? E aí, a circulação anterior, que é a circulação carotídea. Como que é essa circulação carotídea? A gente tem as duas artérias carótidas internas, tá? As carótidas internas, gente, na hora que ela entra intracraniana, ela vai dar o ramo das duas artérias cerebrais médias e vai dar também as duas artérias cerebrais anteriores. Então, aqui da carótida interna vai sair a cerebral média lateralmente e as cerebrais anteriores anteriormente. Tudo isso vai ser vai ter uma comunicação, vai ser interligado por artérias comunicantes. O que liga as duas artérias cerebrais anteriores vai ser a comunicante anterior. O que liga a artéria cerebral média com a artéria cerebral posterior é a comunicante posterior, tá? Isso é o famoso polígono de Willis, tá bom? Então, eu tenho as duas artérias cerebrais posteriores, tá? Que se comunicam com as cerebrais médias pela comunicante posterior e as duas cerebrais anteriores que se comunicam pela comunicante anterior, tá? Aqui mostrando um esquema, né, de uma anjo, que a gente consegue ver perfeitamente todos esses ramos. Eu consigo ver a carótida interna, aqui a cerebral média, aqui a cerebral anterior, tá? Essa daqui, ó, que vem posteriormente aqui, ó, é a cerebral posterior. Essa que liga a cerebral posterior para a cerebral média é a comunicante posterior. E, gente, só
exemplificando aqui para vocês, a cerebral anterior, a cerebral média, a cerebral posterior, os segmentos delas vão ser divididos em números. Quanto mais proximal, vai ser chamado, por exemplo, na cerebral média, vai ser chamado de M1. É o segmento mais proximal da cerebral média. Aí vai M1, M2, M3 e M4, ou seja, M3 e M4 são segmentos mais distais. M1 e M2 são segmentos mais proximais. A mesma coisa na artéria cerebral anterior. Os segmentos mais proximais são ditos A1, A2, A3 e A4. Espera aí, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha o tamanho aí da criancinha aqui. Deixa eu prender ele ali. Só um minutinho, porque senão ele vai ficar só atrapalhando nós aqui. Errado. Desculpa, gente, é porque ele estava me desconcentrando aqui o tempo todo. Aí eu não conseguia aqui, ele batendo na porta, latindo. Então, gente, deu para ficar claro mais ou menos essa questão da vascularização, tudo? Não sei se ficou... Deu. Só que eu sempre tenho uma dúvida, porque essa representação do polígono de Willis, a sensação que eu tenho é como se fosse uma representação coronal, né? Ou não? Não, é porque é o seguinte, aqui, por exemplo, a gente está vendo um corte axial. Isso, tá? mas eu falo, tipo assim, a didática ali da imagem da esquerda é como se fosse coronal, porque na hora que eu vou ver... Aqui é coronal, aqui está como se fosse um negócio esticado. Mas pensa no polígono de Willis, nessa imagem aqui, ó. A gente está vendo a carótida entrando, saindo aqui a cerebral média, para cima a cerebral anterior. Aqui já é porque aqui a gente está num negócio tridimensional, né? Uma reconstrução 3D. Mas aqui já a cerebral posterior, tá? Aqui é a basilar, aqui a gente está vendo a basilar, aqui é a cerebral posterior. O polígono está aqui, ó. O polígono está aqui. A gente está vendo que é a comunicante posterior aqui, ó, que comunica a artéria cerebral posterior com a artéria cerebral média. Então, o polígono, na verdade, quando a gente vê o polígono bonitinho, a gente está no corte axial, tá? É como se fosse um corte transverso. O corte transverso a gente está vendo aquele polígono mesmo, tá? Aqui seria o polígono que eu peguei no corte transverso e coloquei ele em pé, no coronal, para ficar didático, entendeu? Mas, por exemplo, numa aula de GO, deixa eu só ver aqui se eu acho aqui para vocês aqui. Numa aula de GO, vocês vão ver que a gente consegue ver o polígono no Doppler. No Doppler, deixa eu ver aqui, só se eu acho aqui para vocês aqui. Esse aqui vocês vão ter na frente. Acho que não vai ter aqui. Para mostrar que a gente vê no Doppler, por exemplo, o corte axial. Enfim, depois eu mostro para vocês. A gente vai ver no corte axial o polígono bonitinho, tá? Aquele polígono dos livros a gente vê no corte axial, que é o corte transverso, tá? No coronal, obviamente, aqui está um esquema distorcido, representando. É como se eu tivesse pegado o corte axial e colocado ele em pé. Só que no coronal a gente vai ver a gente não vai ver ele assim no corte coronal perfeito, entendeu? Aqui é um esquema para poder ilustrar. Esse aqui é o corte que a gente vê no axial. Eu tenho que abrir um exame depois para mostrar para vocês. Tá? Me lembrem, quem foi que perguntou? Eu, Ana Luísa. Ana, faz o seguinte. Se der tempo, eu não sei se vai ser a próxima aula, vai ser discussão de caso, mas vai ser uma ou duas aulas aqui teóricas e depois a gente vai ter uma aula de discussão de caso. Me lembra de mostrar uma angio-TC de crânio, que aí eu vou reconstruir no corte coronal sagital para você ver como que fica. Esse esquema que a gente vê, que a gente está falando aqui, tudo,
é muito mais fácil visualizar no corte axial, que é o corte transverso, tá? O tanto que a gente estuda anjo é mais no corte axial, que é esse corte transverso. Claro que a gente reconstrói no coronal, no sagital, a gente reconstrói. Mas para estudar mesmo e tudo, analisar detalhes, os radiologistas todos, né, a gente sempre olha mais no axial, que é esse corte aqui, tá? Mas me lembra que eu vou te mostrar, mas grava isso. O polígono de Willis que você vê nos livros, aquele bonitinho, é nesse corte transverso, tá? É como se você estivesse pegando aqui a cabeça e feito assim, ó, um corte assim, ó, né? Ou seja, pegou aqui, ó, cortou assim, ó, tá? Cortou nesse sentido. Se cortar assim, coronal. Se cortar assim, sagital, tá? Então cortou assim. Aí nessa imagem a gente tem o polígono de Willis bonitinho, tá bom? Tá. Então me lembra depois que eu vou te mostrar. Oi, gente, mais alguma pergunta? Não? Então, para que a gente está falando tudo isso? Agora a gente vai entrar de fato na parte, né, sem ser ali de discussão anatômica e tal, mas vocês vão ver que esse conhecimento vai fazer muita diferença nos exames que a gente for olhar, que a gente for discutir. Enfim, vocês vão entender por que eu trago tudo isso. Primeiro, para a gente entender os territórios vasculares. Isso faz uma grande diferença. Por exemplo, se eu tenho uma região de isquemia anterior e interna, eu vou pensar numa isquemia da artéria cerebral anterior. Se eu tenho, que é a principal, uma isquemia ou um insulto vascular aqui, mais externo no crânio, eu vou pensar no território da artéria cerebral média. Se eu tenho qualquer AVC na região posterior interna, eu vou pensar no território da artéria cerebral posterior. Então, do cérebro, pessoal, é muito fácil. É muito fácil, não dá para confundir. Você pega ali, ó, a região externa do cérebro, é toda a artéria cerebral média. Se eu pego só a região interna do cérebro, eu estou falando interna anterior, eu estou falando da artéria cerebral anterior. Se eu pego a região interna posterior, eu estou falando da artéria cerebral, na artéria cerebral posterior, tá? Hoje a cabeça tá meio ruim, gente. Então, ó, artéria cerebral média, pega toda a artéria, toda a região externa do cérebro. A artéria cerebral anterior, a próprio nome fala, é a região anterior, só que interna. A região anterior interna. E a artéria cerebral posterior, vai pegar a região posterior, só que interna. Toda a parte externa, praticamente, é pela cerebral média, tá? E aí, quando a gente olha o cerebelo, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu estou numa região superior do cerebelo, vai ser o quê? Artéria cerebelar superior, que sai de quem? Da basilar. Se eu estou numa região posterior do cerebelo, aí vai depender. É a região posterior. O insulto vascular é mais... Se eu estou numa região inferior do cerebelo, o insulto vascular é mais anterior ou posterior? Então, se ele é mais anterior, é a aica. Se eu tenho um insulto vascular mais posterior, é a paica. Então, o cerebelo é região superior e inferior. Superior, artéria cerebelar superior. Região inferior, eu tenho duas. A região inferior anterior, que é a aica, e a região inferior posterior, que é a paica. Tá? Então, na hora que a gente for olhar os exames, eu tenho que saber se eu estou na região superior do cerebelo ou se eu estou na região inferior. Se eu estiver na região inferior, como nesse caso, a pontinha ali, a região mais anterior, vai ser a aica. E toda a região posterior vai ser a paica. Tá? Então, essa é a circulação do cerebelo. A circulação do cérebro é muito mais tranquila, com a artéria cerebral média pegando toda a região externa, né? A artéria cerebral anterior pegando a região interna anterior e a artéria cerebral posterior pegando a região interna posterior. E aí, nós vamos entrar no primeiro grande assunto,
tá? Que é de acidente vascular encefálico. Quando a gente fala de AVE, gente, a gente tem que diferenciar nos dois subtipos, no isquêmico e no hemorrágico. Lembrando que a grande maioria das vezes, né, a gente está diante de um AVC isquêmico. Ele é de longe o mais comum, o mais frequente. Porém, o isquêmico, muitas vezes a gente vai ver essa região hipodensa de edema na TC compatível com AVC isquêmico. Muitas vezes a TC pode ser o quê? Quem lembra o que pode acontecer na TC, no AVC isquêmico? A TC pode ser normal no isquêmico? Sim ou não? Nas primeiras Sim, horas. nas primeiras horas. A TC, gente, não se esqueçam disso. A TC pode ser normal nas primeiras horas, nos primeiros minutos, no AVC isquêmico, tá? Então, principal objetivo da TC é excluir um AVC hemorrágico, excluir hemorragia. Por quê? Se o paciente chega lá com a clínica de uma hemiplegia, de um desvio da comissura labial, confusão, disartria, tá lá falando embolado, não está conseguindo articular as palavras. Ou seja, todos aqueles sinais clínicos característicos de um AVC, e você faz uma TC, o laudo vem normal, pelo amor de Deus, vocês não vão virar e falar assim, nossa, esse radiologista não sabe de nada. Olha aqui, ó, o paciente está com um sinal clássico de AVC e a TC vem normal. Aí quem não sabe de nada não é o radiologista, não, é o clínico ou o neuro que está falando isso. Porque se virar, né, graças a Deus nunca chegou ninguém questionando isso, não. Né? Mas se virasse para mim e falasse assim, mas eu já vi nas entrelinhas pessoal que não sabia disso, né, meio que questionar, entre aspas, nunca chegou para a gente. Mas se chegasse para mim e falasse assim, olha, você tem que entender que a TC nas primeiras horas pode ser normal. Se você repete, vai aparecer a área de isquemia. Mas para que serve? Para você já poder iniciar o tratamento com anticoagulante, antiagregante, AS, o que for, tá? Você vai, né, entrar com o tratamento do AVC isquêmico para esse paciente. Porque se você fizer isso no hemorrágico, você vai matar o paciente, tá? Então, a grande questão eu tenho que diferenciar o isquêmico no hemorrágico, porque se eu tratar o isquêmico e for um hemorrágico, eu vou matar o paciente, tá? Então, isso é sério. Eu tenho que ter certeza que não tem hemorragia. E a TC, ela é excelente para isso, tá? Como que é uma característica do AVC isquêmico clássico na TC? A gente vai ver o quê? Uma área hipodensa. Percebam que essa área hipodensa pega tanto a região da substância branca, nesse caso aqui, né? Estou mostrando aqui o lado normal, e tanto o córtex, né? Ou seja, pega a região córtico subcortical, ou seja, eu pego uma área em cunha. Daqui para cá fica tudo preto, tudo escuro, eu não tenho sulco, eu não tenho nada polpado, ou seja, é uma área de um edema citotóxico. Quando eu tenho polpando o córtex, isso vocês vão ver, cada vez, eu vou falar isso umas 2, 3 vezes nos casos, nas aulas, eu não tenho edema citotóxico, que edema citotóxico quer dizer que pegou a região cortical e subcortical, ou seja, pegou córtex e substância branca. Fica essa área em cunha. Quando eu tenho só o edema digitiforme, que é chamado também de edema vasogênico, eu tenho o córtex polpado, tá? Então, eu tenho um edema só na substância branca e o córtex polpado. Esse edema vasogênico, a gente tem que suspeitar, por exemplo, de um tumor. O edema citotóxico, ele é clássico de AVC isquêmico. Agora, o edema vasogênico, eu tenho que suspeitar de um tumor. Tá? Vocês vão ver mais para frente, eu vou cada vez mostrando, eu vou falando as coisas, a primeira vez vocês vão achando mais difícil, daqui a pouco vai entrando, porque eu vou repetindo, tá? Vai entrando na cabeça suas. E aqui, eu estou diante de um AVC hemorrágico.
Por que eu estou no AVC? Por que isso aqui é um AVC hemorrágico? Porque eu estou vendo que sangue, essa área espontaneamente hiperdensa, tá? Essa hiperdensidade central, isso é compatível com sangue. Um AVC intraparenquimatoso, um AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Gente. Renato. Oi. Pensa. Só tirar uma dúvida. Essa Claro. evolução do AVE isquêmico, qual é o tempo dela padrão? Por exemplo, se um paciente chegar para mim 3 horas depois, eu já consigo ver, até para mim evoluir o tempo que eu vou começar, por exemplo, ao tratamento. E outra coisa, esse edema citotóxico seria a área de penumbra? Não. Vamos lá. Quem está perguntando, só para eu saber de novo? Cecília. Cecília, excelente pergunta, Cecília, as duas. Primeiro, vamos por partes. O tempo de tratamento, você não vai perder tempo de tratamento depois que você descobriu que não tem hemorragia. Ou seja, não tem hemorragia é igual a AVC isquêmico. Você não vai esperar aparecer nenhuma área alterada para você entrar com o tratamento. Tempo é cérebro. Quanto mais rápido você entrar, igual no infarto agudo miocárdico, tempo é músculo cardíaco. Aqui, tempo é cérebro. Quanto mais rápido você iniciar o tratamento, melhor o prognóstico e menor a mortalidade. Então, excluiu a hemorragia, já entra com o tratamento. Tá? Não fica esperando aparecer. Com relação ao que vai aparecer ou não, a gente vai falar isso aqui agora. Tá? Então, eu vou falar aqui, daqui 2 slides, eu vou tirar essa dúvida sua, tá? Que varia também, você vai ver que varia. E com relação à zona de penumbra, eu também vou falar, mas a zona de penumbra não tem nada a ver com isso aqui. A zona de penumbra, para a gente saber, na tomografia e na ressonância, eu tenho que injetar o contraste e fazer a perfusão. E aí eu vou explicar para vocês. Vocês lembram que perfusão é o quê? Mostra se tem vascularização. Então, se eu tiver vascularização, eu tenho que uma zona ainda viável daquele tecido. Então, olha, tudo encaixa. Vocês lembram que eu falei, olha, lá em cima aqui para vocês, ó. Cadê? Aqui. O que eu falei aqui? Iniciando a aula. Eu falei, olha, a perfusão serve para mostrar se tem o quê? Vascularização. Tá? Então, eu fiz a perfusão. Tem vascularização numa lesão? Opa, me fala a favor de ser tumor. Eu fiz a perfusão. Não tem sugestivo de ter vascularização, uma perfusão fria, mas tem impregnação pelo contraste. Beleza, só teve quebra da barreira hematocefálica. Pode ser um abscesso. Um abscesso impregna. Uma lesão infecciosa por fúngica, bacteriana, por HIV, muitas vezes vai impregnar. E não tem vascularização, tem quebra da barreira hematoencefálica. Agora, quando eu tenho essa vascularização, eu tenho, né, na perfusão, ela vai ficar quente. Então, eu tenho que fazer a perfusão para eu saber o que é tecido viável do que é tecido já necrótico morto. Tá? Isso a gente vai falar aqui na frente. Vou aproveitar, Cecília, isso que você falou, e já vou entrar nesses detalhes aí, que foram boas perguntas, que a gente vai comentar agora mesmo. Mas antes de entrar, deixa eu só finalizar isso aqui, só para vocês entenderem um outro macete que eu dou para vocês, tá? Por que, olhando aqui, eu imagino que seja um AVC hemorrágico e não um traumatismo craniano? Vamos lá, pergunta de 1 milhão, hein? Pergunta do 1 milhão. Deixa eu ver. Quem acertar essa pergunta vai ganhar uns pontos na prova. Depois eu vejo quantos. Mas olha lá. Olha como é que é a pergunta. Por que eu, olhando para essa tomografia, eu vejo essa hemorragia, eu suspeito primeiramente de um AVC hemorrágico e menos de um traumatismo crânioencefálico, ou seja, menos de um TCE. Porque o traumatismo crânioencefálico, vocês vão ver que a gente tem o quê? As contusões hemorrágicas. O paciente pode ter batido a cabeça e sangrado porque bateu a cabeça. Aqui eu já imagino que ele sangrou por outro motivo, não foi por um TCE.
Porque Porque o sangramento é mais interno? Isso. Eu acho Olha, na TCE eu acho que é mais temporal, né? É mais periférico e quando é um AVE hemorrágico é na zona central. quem foram as pessoas que falaram? Valesca, Isabela e Caribé. Ó, Valesca, Isabela e Caribele. Ana Luísa. Caribé, Ana Luísa Caribé. Ana Luísa, tá. Ana Luísa Caribé. Ah, muito bem. Pensei que vocês não iam acertar, não. Então, vou anotar depois. Valesca, Isabela e Ana Luísa. Já ganharam uns pontinhos. Isabela Aí. Cássio, viu? Hã? Isabela Cássio. Cássio. Ah, vocês vão me lembrando aí. Gente, é exatamente isso. Por que eu faço essas perguntas? Porque vocês vão fixar isso. Toda vez que a gente tem, e aqui vocês não vão esquecer nunca mais, um sangramento mais interno, a gente vai suspeitar, né, primeiro de um AVC hemorrágico. Por quê? A região central do crânio, gente, primeiro que ela é mais protegida, né, do impacto que a gente tem externo. Por exemplo, levou uma paulada na cabeça. O primeiro lugar que vai sangrar vai ser a região do golpe, que é onde que bateu. O segundo lugar que vai sangrar vai ser a região contralateral de contragolpe. Tá? Então, geralmente, num TCE, de uma contusão hemorrágica, as áreas afetadas são as áreas de golpe e contragolpe. Já no AVC hemorrágico, a região interna, gente, ela é que sofre a maior influência da pressão arterial. É onde que tem a região de maior pressão. Tá? Então, um AVC hemorrágico, qual que é a causa do AVC hemorrágico? Geralmente são picos pressóricos, né? Picos hipertensivos. Pacientes, claro, que já têm fatores de riscos, né? Mas e aí tem um pico pressórico, tem uma hipertensão acentuada, e isso pode dar o quê? Rompimento daqueles aneurismas de Charcot-Bouchard, de Charcot-Bouchard, acho que pronuncia assim, né? Que dá o quê? Essas hemorragias intraparenquimatosas. Agora, gente, esses aneurismas de Charcot-Bouchard, eles são diferentes de aneurismas de grandes arteríolas. Esses aneurismas de Charcot-Bouchard, eles são microaneurismas de arteríolas. Arteríolas, gente, aquelas arteríolas que irrigam o parênquima encefálico. Aquelas arteríolas que estão levando sangue para o parênquima encefálico microscópico. Quando ela rompe, a gente não vê esses microaneurismas de Charcot-Bouchard pelo exame de imagem. Não adianta fazer anjo e tal, são microscópicos, é peça patológica que a gente só vê na patologia, tá? A gente só vê na patologia. Então, pega a patologia, vê lá aquelas arteríolas lá microscópicas, né? Ou seja, no próprio microscópio a gente vê que tem esses microaneurismas que, quando tem hipertensão, eles rompem e dá o quê? Um sangramento intraparenquimatoso. Diferentemente dos aneurismas das grandes artérias, cerebral média, carótida, que quando rompe dá sangramento subaracnoide, hemorragia subaracnoide. Então, olha a diferença. A fisiopatologia do AVC hemorrágico são o rompimento desses microaneurismas de Charcot-Bouchard, que são arteríolas bem fininhas, microscópicas, que a gente não vê no exame de imagem, que está dentro do parênquima, por isso que dá hemorragia intraparenquimatosa. Ela está irrigando o parênquima. Já aqueles aneurismas que a gente vê, né, na tomografia, na angiotomografia, angiorressonância, são aneurismas de artérias mais calibrosas, que dá sangramento subaracnoide, não dá sangramento dentro do parênquima, porque elas estão o quê? São artérias que a gente vê, por exemplo, aqui tem um aneurisma. Esse aneurisma, essa artéria, ela não está dentro do parênquima, ela está fora do parênquima. Ela está ali no espaço licórico. Então, quando romper, a gente vai ter uma hemorragia subaracnoide, tá? E aí, toda vez que eu vejo um sangramento mais externo, eu não vou pensar no AVC hemorrágico. Eu vou pensar no TCE, eu vou pensar, né, em uma outra situação que pode sangrar. Por exemplo, existe uma condição no idoso que chama angiopatia amiloide, tá?
que é um tipo de doença vascular que pode dar sangramento. Eu vou pensar na angiopatia amiloide se for idoso. Eu vou pensar numa metástase que pode ter sangrado, que é mais comum também em idoso. Então, se eu tenho uma metástase que sangra, eu vou pensar, né, pode ser periférica, desculpa. Uma metástase que sangra pode ser periférica, pode ser central, pode ser em vários locais. Metástase ela pode acontecer em vários locais. Mas se eu ver periférica, eu não vou pensar em AVC hemorrágico. Tá? E se eu ver mais interna, a primeira coisa que eu vou pensar vai ser AVC hemorrágico. Ah, mas você não acabou de falar que pode ter metástase? Sim, gente, não é 100% tudo. Não é sempre que eu vou ver aqui que vai ser AVC hemorrágico. Eu posso ter uma angiopatia amiloide que sangra, eu posso ter uma metástase aqui, né? Eu posso ter uma malformação arteriovenosa, né? Então, existem outras variações, mas é claro que a gente entendendo a fisiopatologia, a gente vai, olha, quando eu ver mais interno, eu vou pensar primeiro na principal possibilidade, eu vou lembrar de AVC hemorrágico até provar o contrário. Tá bom? E aí, continuando aqui, né, eu vou ainda falar tudo aquilo que a Cecília perguntou. Qual exame que a gente faz no AVC isquêmico ou, né, em uma suspeita de AVC? Gente, geralmente, se você está num grande serviço, né, você pode optar, se você tiver, por exemplo, num polo, né, tipo um Albert Einstein, né, um hospital muito top, né, não vou ficar citando nomes, mas assim, você pode optar se fazer uma TC ou uma ressonância. E aí eu vou explicar qual que é a diferença de optar por cada um. Mas, geralmente, começa a fazer a TC sem contraste, mesmo nesses grandes serviços. Por quê? Ela é muito rápida, né? A gente faz, geralmente, uma TC sem contraste, ela já resolve. Ela é rápida, barata, disponível, já chegou, já fez. Geralmente, a ressonância está mais cheia, os exames são mais demorados. Se chegar uma urgência, tem que parar toda a ressonância para poder entrar. A TC não, a TC tem um fluxo muito rápido, né? Qualquer lugar tem a TC. Então, a TC geralmente é o que é utilizado nas fases iniciais de uma suspeita de AVC, tá? Lembrando que, qual que é a principal limitação da TC? Ela tem uma sensibilidade limitada no quadro agudo, aquilo que a gente acabou de falar. Vocês não vão esquecer nunca mais. Ela pode ser normal nas fases iniciais. Mas o objetivo principal da TC qual é? Primeiro, excluir a hemorragia. Isso aqui ninguém vai esquecer. Fez a TC, não tem hemorragia, opa, já vou iniciar o tratamento. Eu não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo. Já fez a TC, já tem que estar lá colado com o técnico da tomografia, com o radiologista, já olhar e vai falar assim, tem hemorragia? Não tem. Já sai de lá da mesa já medicando o paciente. Porque tempo é sério. Então, primeira coisa, excluir a hemorragia. Segundo, né, porque impediria a trombólise. Segundo, a gente consegue, muitas vezes, identificar ou um AVC isquêmico de cara, né, não está normal, não, tem alteração e é um AVC isquêmico. Ou eu consigo ver sinais precoces que vai ser um AVC isquêmico. Eu vou explicar também quais são esses sinais precoces. E a outra coisa é excluir patologias. Entre elas, a gente tem os tumores intracranianos. Gente, eu cansei, eu vou mostrar para vocês 2 casos clínicos na discussão, e vocês vão lembrar que eu tenho na lista os casos que eu mostro, e é casos que vieram fazer controle de um AVC isquêmico. E aí, quando eu fui olhar, não tinha aquele edema citotóxico, aquele edema que pega a região córtico-subcortical, ou seja, pegou substância branca, pegou substância cinzenta. Não tinha aquele edema de AVC isquêmico. Tinha um edema vasogênico, ou seja, digitiforme, o córtex estava todo polpado. Eu falei, isso não é AVC isquêmico. Vamos injetar contraste, que é um tumor. E a clínica pode ser muito parecida, porém, no tumor é mais insidioso. O paciente começa gradativamente a perder a força do braço, da perna, né?
aí depois começa a ficar confuso. Então é um trem mais insidioso, não é um trem súbito de uma vez igual a AVC isquêmico. A clínica ajuda a diferenciar um pouco. Eu vou contar uma historinha quando a gente estiver discutindo um caso que eu peguei aqui, para vocês verem que interessante, né? Como que a gente consegue diferenciar tanto pela imagem quanto pela clínica, tá? E aí aquilo que acho que foi a Cecília, né, me perguntou, qual o tempo que começa a aparecer cada alteração? Gente, é variável, tá? É variável. Você pode pegar um AVC com 2 horas que não tem nenhum sinal de AVC isquêmico. Aí você pega um AVC de 1 hora que você já tem algum sinal ali que já dá para saber que é AVC isquêmico. Mas, de forma geral, a gente classifica, né, esses AVCs de hiperagudo precoce, até 6 horas, hiperagudo tardio, de 6 a 24 horas, agudo, de 24 horas a 1 semana, subagudo, de 1 a 3 semanas e crônico, mais de 3 semanas. Então, o hiperagudo precoce, que é até 6 horas, a TC pode ser normal ou pode ter alguns achados precoces. Aqui, ó, estou dando um zoom aqui para vocês verem. Um dos sinais mais famosos dos achados precoces é esse aqui, ó. Aqui, gente, nada mais é do que a gente está vendo o quê? Artéria cerebral média hiperdensa. Ela está indo para o lado aqui do lobo temporal. E aqui a outra artéria cerebral média esquerda. Eu tenho a artéria cerebral média direita e a artéria cerebral média esquerda. Olha a diferença delas. A direita está totalmente hiperdensa. Eu não tenho dúvidas, ó, comparando essa direita com essa esquerda, que aqui está hiperdensa. O que é isso, gente? Isso nada mais é do que o trombo no interior do vaso. Eu estou vendo aqui a artéria com um trombo interno sugestivo de quê? De um AVC isquêmico. Isso aqui é um sinal precoce. E aí, para olhos mais apurados, eu consigo ver que logo, né, nessa região aqui, se eu comparar essa área, né, isso aí é mais difícil de ver, mas assim, de tanto fazer a gente consegue ver, e com essa área, que aqui está um pouquinho mais escuro. A gente tem que janelar o exame. O que é janelar o exame? Vocês vão ver isso na prática, que eu escureço os exames. Eu consigo mexer no brilho, no contraste desses exames. E aí eu consigo o quê? Favorecer a visibilização de áreas mais hipodensas, de áreas mais escuras. Mas se vocês repararem bem, eu consigo ver que aqui, ó, eu consigo ver o córtex mais branquinho do que aqui, ó. Aqui fica mais mal delimitado. É sutil? É sutil. É difícil? É difícil. Passa como normal? A maioria das vezes passa como normal. Estou falando essa área, não a artéria cerebral média hiperdensa. A artéria cerebral média hiperdensa, nesse caso aqui, é um achado que tem que identificar. Também é chamado de sinal da corda, tá? Pode ser sinal da artéria cerebral posterior hiperdensa. Pode ser sinal da artéria cerebral anterior hiperdensa. Sinal da corda nada mais é do que a artéria hiperdensa, tá? A gente tem na artéria cerebral, deixa eu voltar aqui, média, quando o segmento M1, que é o mais proximal, o segmento M2, que é mais intermediário, M3, M4. Reparem que ali para M3 e M4 a gente tem que uma curvinha e aí ela vai irrigar o restante do lobo ali temporal, tempo parietal. Então, bem nessa curvinha, muitas vezes a gente vê a artéria cerebral como se fosse um pontinho aqui na fissura silviana. A gente vê ela como se fosse um pontinho. Quando a gente vê esse pontinho hiperdenso, eu vou mostrar para vocês nos casos, muitas vezes a gente tem aqui, ó, esse aqui, imagina esse pontinho aqui, ó. Só que ele muito hiperdenso, desse jeito aqui, bem hiperdenso, e do outro lado não. Isso ainda é artéria cerebral média hiperdensa, só que é chamado em inglês de dot sign, ou seja, sinal do ponto, que é o dot sign, ou em português, sinal do ponto silviano. Tudo isso é sinal da artéria cerebral média hiperdensa,
Tá? Então, sinal da artéria cerebral média de hiperdensa. Sinal da corda, se pegar ali na região da curvinha, que a gente vê só a artéria vir de frente, então ela fica como se fosse um ponto, sinal do dot sign em inglês, né? Ou sinal do ponto silviano. Tá? Já no hiperagudo tardio e no agudo, né, a gente já tem aquele sinal clássico do AVC isquêmico, que é uma área hipodensa, pegando o quê? Região subcortical, região cortical, ou seja, uma área em cunha. Não estou vendo sulcos aqui nessa área, não estou vendo córtex polpado, ou seja, é um edema citotóxico. E aqui eu digo mais para vocês. Qual artéria foi acometida aqui, gente? Lembrando daquele território de irrigação do cérebro, daquelas áreas dos territórios vasculares. Qual artéria foi acometida aqui? Occipital? Foi o lobo occipital. Mas qual artéria irriga esse lobo occipital aqui? Cerebral posterior. Cerebral posterior. Então, gente, não esqueçam, tá? Aqui, ó, pegou cerebral média, vai ser essa área externa toda aqui que pode pegar, tá? Óbvio que vai depender do nível que for pegar da artéria cerebral média. Quanto mais proximal, né, maior a extensão que tende a ser acometido. Quanto mais distal, menor a extensão, tá? Então, a artéria cerebral média, ela vai pegar a região mais externa, a cerebral anterior vai ser só essa região interna anterior, e a cerebral posterior vai ser exatamente essa região interna e posterior. Agora, qual que é a diferença dessa para essa? Dessa tomografia aqui para essa tomografia. A segunda já tem necrose? A segunda já tem necrose. Tá. Não está errado, mas não é um termo que a gente usa assim nesse caso, né? Necrose a gente geralmente já fala meio que falando, se você falar que aqui tem necrose, embora não esteja errado, a gente pensa mais em algum processo tumoral quando fala necrose. Agora eu sei que Oi? Degeneração ou não? Também não é um termo errado, porque vai ter uma degeneração, né, líquida aqui. Mas o que é isso aqui, gente? Isquemia? Isso. Os dois têm isquemia. Falando em português claro, qual que é a principal diferença visual aqui nesse caso? Que um está no início, o outro está mais avançado? Não necessariamente. Um está no início, o outro está mais avançado. Como assim avançado? Avançado é uma palavra... Tipo crônico, tipo... Crônico, exatamente. Avançado, você pode falar assim, olha, um está mais avançado, fica parecendo que está mais agressivo, enfim, mais crônico. Mas aí, quais são as principais diferenças desse aqui, que é subagudo, agudo ou hiperagudo tardio, tá? Desse aqui que é crônico. Um subagudo tardio crônico aqui também. Seria pelo extravasamento do sangue, ficou coagulado nessa parte? Não é por extravasamento de sangue, não. O que aconteceu? Seria porque é irreversível? É irreversível. Aqui é irreversível. Aqui pode ser reversível ou não. Vai depender da zona de penumbra e do quão rápido for o tratamento. Aqui já é uma área o quê? Sequelar. É porque na segunda já tem uma isquemia com perca de área branca e cinzenta? Massa branca e cinzenta. Isso. Mas o que é, gente? Gente, vamos analisar a imagem. É o líquor? Líquor, exatamente. Olha como que está o ventrículo. A densidade... Bem dilatado, exatamente. E olha como que está essa área aqui, ó. A mesma densidade do líquor. Então, gente, isso aqui, embora seja uma necrose, embora seja uma degeneração
liquefeito, uma degeneração necrótica, tem esses nomes também. O termo mais correto é a gente falar de uma área de encefalomalácia. Ou seja, teve uma necrose aqui, claro, mas isso aqui foi substituído por líquor. Isso aqui já não é um tecido necrótico mais. Isso aqui é líquor, é uma área de encefalomalácia. Se eu fizer uma ressonância, vai ter o mesmo sinal do líquor. Existe na neuroanatomia, na neurofisiologia, uma doutrina que chama doutrina de Monro-Kelly. Não sei se vocês lembram disso lá. Acho que é no terceiro período que vocês têm o módulo de neuro, não é isso? É. Gente, no cérebro existem 3 coisas básicas, que é o quê? Sangue, líquor e parênquima. Sangue, líquor e cérebro, e parênquima cerebral. Tá? Sangue, líquor e cérebro. Então, assim, não tem mais nada ali dentro que vai surgir. Por exemplo, se surgir um tumor, ele vai, né, fazer um efeito expansivo, vai o quê? Diminuir os espaços licóricos, quando a gente fala um efeito de massa, ele vai diminuir o quê? Líquor, porque não tem mais espaço na calota craniana. Então, alguma coisa tem que diminuir. Se você aumenta encéfalo, vai diminuir líquido. Se você morre o encéfalo, vai aumentar o quê? O líquor. Vai aumentar o líquor. Se você diminui o líquor numa hipotensão licórica, o que vai acontecer? O que vai aumentar? O sangue. O sangue. Como é que aumenta o sangue? Hemorragia. Vai dar hemorragia. Tá? Então, na hipotensão licórica, e eu vou mostrar um caso para vocês também interessante, que é aquela hipotensão que o paciente sente cefaleia na hora que levanta, na hora que deita, melhora. Na hora que senta ou deita, melhora. Na hora que fica em pé, a cefaleia piora. Geralmente é pós-RAC, às vezes pode acontecer, pós-lesão de plexo braquial, por exemplo, o cara caiu de moto com o pescoço virado e o braço esticado, pode lesionar as fibras do plexo braquial, e aquele líquor do plexo, do canal vertebral, pode ficar babando ali pela lesão do plexo. Então, vai diminuindo o líquor. Se vai diminuindo o líquor, vai cair na pressão licórica. E aí, o que pode ter? Hemorragia. Então, é um equilíbrio de cérebro, massa encefálica, sangue e líquor. Se eu perdi massa encefálica, eu tenho que aumentar alguma coisa. Eu vou aumentar o quê? Líquor. Então, eu vou ter o quê? Uma área de encefalomalácia. Quais são as principais características que me mostram, se chegar um paciente lá, para mim, hemiplégico, vou colocar aqui, ó, essa área aqui está à esquerda. Se chegar um paciente lá para mim, hemiplégico à direita, agudo, de forma aguda, o cara tinha uma perda de força já, tal, pregressa, de um AVC pregresso, e chegou com uma suspeita de um novo AVC. Hemiplégico, né, confuso, desvio da comissura, blá, blá, blá. Aí, se eu ver a tomografia e ver só essa área aqui, eu vou falar, olha, ele está com AVC isquêmico por conta disso aqui. Não, gente, isso aqui é antigo. Isso aqui é pregresso, eu não tenho dúvida que é. O novo AVC isquêmico, eu vou procurar outra área. Mas pode ser que seja normal naquelas fases iniciais, igual a gente falou. Só que isso aqui não é o motivo desse novo AVC isquêmico. Então, se eu ter essa área de encefalomalácia, e como que eu sei que é antigo? Reparem essa hipodensidade. Ela é uma hipodensidade que não é semelhante ao líquor. Ela não é tão preta, tão escura, igual o líquor. Eu tenho uma hipodensidade mais intermediária. Agora, aqui não. Aqui é líquido mesmo, aqui é líquor mesmo. Olha a densidade do líquor no ventrículo, olha a densidade do líquor nessa área de encefalomalácia. Outra coisa, o AVC isquêmico agudo, hiperagudo, ele produz o quê? Efeito de massa.
Olha como que está o corno posterior desse ventrículo. Reparem o ventrículo contralateral normal. Eu tenho que o corno posterior, né, mais alargado. Esse corno posterior aqui, ó, ele está comprimido. Comprimido por conta de quê? De edema. Aqui eu tenho um edema. Olha como que tá os sulcos aqui, ó. Eu consigo ver melhor do que aqui. Tá? Reparem que eu vejo um sulco aqui, outro aqui. Aqui eu não vejo sulco. Talvez um aqui, mas está diminuído. Está apagado os sulcos aqui. Está apagado, estreitado esse corno posterior do ventrículo. O corno occipital do ventrículo está diminuído. Agora, como que está o ventrículo aqui? Ele está diminuído ou está aumentado? Tá? Aumentado. Por quê? Isso aqui não faz efeito de massa. Ele, pelo contrário, ele faz um chamado efeito que chama ex-vácuo. Chama ex-vácuo. Ele vai alargar o ventrículo lateral. Então, eu tenho aqui um efeito ex-vácuo que vai alargar o ventrículo lateral. Então, eu olhando essa tomografia, eu fico tranquilo. Eu falo, olha, isso aqui é uma área sequelar de um AVC prévio, pode ter sido um traumatismo crânioencefálico prévio, também pode ter uma área de morte neuronal e de área de encefalomalácia, não é só por conta de AVC, mas aqui, claro, pela extensão, pela localização da cerebral média, a gente vai pensar no AVC prévio, mas muitas vezes essas áreas de encefalomalácia também pode ser por conta de um TCE. Então, eu vou ver a mesma densidade do líquido. Oi? Explica, por favor, de novo essa questão do ex-vácuo, por favor. Então, o ex-vácuo é um efeito que é como se fosse para fazer... vai como se fosse formar um vácuo lá dentro. Por isso chama ex-vácuo. E que tudo que tiver perto dessa região, ela vai como se fosse retrair, puxar, alargar. Ao invés de expandir isso aqui vai alargar. Por exemplo, o ventrículo aqui está mais alargado. Os sulcos aqui estão mais evidentes do que aqui. Ó. Olha o tamanho desse sulco aqui com relação a esse. Tá? Então, assim, tudo que tiver aqui perto vai alargar. Já o efeito de massa é o contrário do ex-vácuo. Tudo que tiver perto vai apagar. O ventrículo vai ficar menor, pode ter desvio da fissura intrahemisférica, pode ter apagamento dos sulcos, como nesse caso tem. Tá? Então, o ex-vácuo vai alargar, vai ter uma acentuação dos sulcos, do ventrículo. Tá? Já o efeito de massa, ele vai, o próprio nome diz, efeito de massa, vai apagar os sulcos, vai comprimir o ventrículo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, isso aqui ficou entendido, né? Essas fases do AVC, essas grandes diferenças, né? Eu espero que fique claro para vocês, tá? Para vocês não esquecerem. E aí, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem os sinais precoces, né? Que seria principal a artéria cerebral média hiperdensa, mas pode ser qualquer artéria hiperdensa, que é o sinal da corda, quando aparece lá na fissura silviana, só a bolinha pode ser o sinal do ponto silviano ou dot sign. E a gente tem outros sinais, né, que é a hipodensidade da ínsula, que eu vou mostrar para vocês, a hipodensidade do putâmen, mas nada mais é do que pequenas hipodensidades, gente. Aquilo que eu falei para vocês, eu vou mostrar um caso. Tudo o que é legal dos módulos, vocês vão ver que a gente vai ver na teoria e eu vou mostrar na prática. Quando eu falo que a gente tem aula prática, é aula prática mesmo. Vocês vão ver exames reais junto comigo e a gente vai discutir os exames. Tá? Então, olha aqui. Essa área aqui, gente, quando a gente compara, só peguem na mão suas assim e tampem o resto ali. Só foca nessa área aqui. Ó. Foca só nessa área. Compara com essa área. A gente vê que tem uma discreta hipodensidade aqui. Quando eu olho o córtex que denuncia muitas vezes que o córtex ele é branquinho, né? Ele é mais claro na tomografia. E aqui eu não vejo direito o córtex. Eu vejo uma hipodensidade aqui. Olha aqui, eu estou vendo o córtex bonitinho aqui, estou vendo o córtex aqui, quando chego aqui, eu não vejo muito bem o córtex.
Então, é uma hipodensidade ali que é bem sutil, tá? O putame eu vou mostrar para vocês, pode apagar ali o putame, também é uma hipodensidade bem discreta no putame e na ínsula, tá? Isso eu vou mostrar nos casos. Mas lembrar que, quais são os sinais precoces? Tem o principal, que é a artéria cerebral média hiperdensa, e eu tenho essas pequenas hipotenuações, que os principais lugares é ínsula e putame. Ínsula e putame. Mas eu posso ter também em outros lugares. E, lógico, apagamento dos sucos corticais também vai me ajudar. Eu esqueci de falar isso. Olha aqui, esse lado aqui, se a gente está vendo suco. Eu não estou vendo suco direito. Agora, olha aqui, ó. Eu vejo suco aqui, vejo suco aqui, vejo aqui, vejo aqui. Reparem qual lado que tem mais suco. Aqui eu estou vendo bem mais. Olha esse aqui, ó. O cérebro, gente, ele geralmente é simétrico. Ah, pode ter uma simetria ou outra, mas não é tão grande a simetria assim, ó. Então aqui eu tenho um suco bem evidente, estou vendo outro suco aqui, outro suco aqui, outro aqui, e aqui eu não vejo nada, está mais apagado, tá? Então, isso é um outro sinal. Reparem, né, a simetria dos dois hemisférios. Se tem apagamento de suco, se tem acentuação de suco, tudo isso vai ajudar a gente a interpretar um exame de imagem, tá? Aqui, por exemplo, ó, entra naquele que eu ia falar para a Cecília da perfusão. Gente, de uma forma geral, a gente não precisa fazer contraste no AVC, tanto isquêmico quanto no hemorrágico. A gente não precisa. Em alguns grandes centros que têm hemodinâmica, a gente acaba, muitas vezes, fazendo, porque isso vai interferir na conduta. Por exemplo, se chega um paciente numa janela boa e com todos os critérios para fazer a trombólise, tá? Chegou lá com poucas horas, né, 1 hora, está num período bom de fazer a trombólise, tem o critério da trombólise, não tem contraindicação pelo exame de imagem sem contraste, e aí eu injeto o contraste para eu saber se olha aqui, ó, eu fiz a anjo TC, olha aqui, ó, Ana, aqui já é um corte coronal, eu estou vendo o polígono de frente aqui, eu estou vendo a cerebral aqui, a outra cerebral, aqui eu estou vendo um pouco da comunicante, mas eu não estou vendo a cerebral posterior, a cerebral média aqui nos casos, né? Eu não estou vendo nem a cerebral posterior e não estou no corte aqui que mostra as duas cerebrais anteriores. Talvez essas duas arterinhas aqui em cima seriam um pedacinho da cerebral anterior. Mas aqui é mostrando o corte coronal, né, que a gente não vai ver aquele polígono bem bonitinho, bem desenhadinho, igual a gente vê nos livros. Mas aqui, ó, eu fiz a angio-TC para quê? Para saber se a obstrução, se o infarto, né, obstruiu a região proximal ou distal, por exemplo, da artéria cerebral média. Porque isso vai fazer diferença na conduta. Se for a região proximal, galera, esse paciente tem indicação de fazer a trombólise química venosa, tá? Que você vai pegar um acesso venoso e vai começar a fazer a trombólise nesse paciente. E tem indicação de ir para hemodinâmica, fazer a trombólise intraarterial, uma trombólise mecânica. Eu vou pegar um acesso central, geralmente femoral, tudo, vai lá, intracraniano, né, com o pessoal da hemodinâmica, da neurovascular, para tentar quebrar esse trombo ou tirar esse trombo da região que proximal. Se for uma trombo mais distal, lá no segmento M3, M4, não adianta fazer trombólise intraarterial, é só trombólise química venosa. Ou seja, gente, na prática, a conduta, qual que é? Se eu estou num serviço que tem hemodinâmica, eu posso fazer a angio-TC. Se o paciente chegar numa janela boa para poder fazer a trombólise. Se ele chegou na janela boa, eu já vou fazer a trombólise venosa, já ia fazer a trombólise venosa. Porém, eu posso fazer, além de fazer a trombólise química venosa, eu posso fazer a trombólise intraarterial, caso o trombo for proximal, segmento M1, no máximo M2 ali,
da artéria cerebral média. Se for segmento muito distal, a gente não faz a trombólise intraarterial, ou seja, a trombólise mecânica, que é via hemodinâmica. Então, nesse caso, o contraste iria ajudar para isso. E o contraste pode ajudar na pergunta da Ana também, para saber o que tem de área para a gente salvar. Se você faz a perfusão, que dá para fazer por um software de tomografia também, e dá para fazer pela ressonância, mas é principalmente feito pela ressonância, eu vou ver que o cérebro normal, eu tenho áreas de maiores perfusão, áreas que têm mais vascularização, áreas menos vascularizadas, que é a substância branca, que fica aqui mais em azul, e aí eu estou vendo que essa área toda aqui, ó, é uma área de um roxo mais escuro, né? Um roxo mais escuro, que provavelmente é uma área já necrosada. Porém, eu tenho toda essa outra área aqui, ó, que não está vermelha, verdinha, está mais azul, que é um roxo, um azul mais claro, ou seja, tem uma baixa perfusão, mas ainda é um tecido viável. Ainda é um tecido viável. Então, muitas vezes eu estou vendo uma área de infarto e eu tenho toda essa área aqui ainda viável, que é a zona de penumbra. Então, aqui é o infarto, aqui é a zona de penumbra. No follow-up, infelizmente, essa zona de penumbra também, né, veio a isquemiar e muito provavelmente vai ter um pior prognóstico. Então, a gente aqui poderia ter salvado essa região aqui, melhorado o prognóstico da paciente, mas, infelizmente, mesmo tendo o tratamento adequado, muitas vezes a gente não consegue salvar aquele tecido a tempo, o tecido viável. Daí vocês me perguntam, por que não faz perfusão, então, para todo mundo? Por que a gente não tem que injetar contraste para todo mundo? Quem é que sabe? Por que eu não vou analisar? O que é tecido viável, o que não é? Gente... Muda a conduta, não? Exatamente. Isso não vai mudar a conduta. Você vai, independente se você tem pouco ou nenhum, ou grande tecido para salvar, você vai tentar salvar tudo do mesmo jeito. Você não vai perder tempo. Você não vai chegar e falar assim, olha, encarecer o exame, ou chamar o paciente de novo, vamos injetar aqui, vamos fazer uma perfusão pela ressonância. Eu quero saber o que é zona de penumbra, o que é infarto. Geralmente a gente não precisa fazer isso, porque você já vai entrar por toda a conduta. Então você já vai entrar para salvar tudo que tem que salvar. Você vai fazer o controle, né? Claro, para saber como que está evoluindo esse AVC isquêmico, mas não necessariamente você tem que fazer a perfusão sempre, né, em todo mundo, porque você já vai estar fazendo a conduta independente da perfusão. Se na perfusão mostrar que está tudo necrosado já, você não vai tratar aquele paciente? Não, você vai tratar do mesmo jeito. Tá? Você vai tratar. Se está tudo infartado aqui já, não tem problema. Você vai entrar com tratamento da AVC isquêmico do mesmo jeito. Se tiver uma pequena área já de infarto e uma grande área de zona de penumbra, ótimo. Melhor ainda, igual nesse caso aqui, ó, tem aqui um tecido morto de infarto e o restante é a zona de penumbra. Mas independente, se for grande, se for pequeno, você já vai entrar com tratamento. Então, por isso que não é feito assim de rotina. Porque aqui a gente tem que agilizar o exame, tá? Mas isso é só para vocês saberem que dá para a gente fazer dessa forma também, tá? Gente, a ressonância magnética, ela consome mais tempo do que a TC, tá? Tá menos disponível. Porém, ela tem uma sensibilidade e especificidade muito mais alta no diagnóstico de infarto agudo nas primeiras horas após o início. Existem alguns grandes centros que têm a ressonância com um protocolo específico para AVC isquêmico, é um protocolo enxuto. Você não vai chegar e fazer uma ressonância de 30 minutos, 20 minutos para aquele paciente, porque você quer tempo. Então, você tem um protocolo que você vai fazer praticamente um FLE, um T2 e uma difusão para o paciente. Coisa que você, nos aparelhos mais rápidos, você vai gastar ali 5, 8 minutos. Tá? E aí, com isso, você consegue dar um diagnóstico
preciso do AVC isquêmico. Então, em grandes centros, se tiver uma ressonância disponível, não está errado você começar pela ressonância com um protocolo específico, com um protocolo enxuto, tá? Que é um protocolo somente de 2 sequências para poder avaliar se tem ou não tem AVC, tá? E qual sequência não pode faltar? A difusão, que eu falei para vocês, tá? Em que, muitas vezes, a tomografia vai estar normal nas primeiras horas e em poucos minutos após a oclusão, a ressonância já vai demonstrar a difusão alterada, tá? Deixa eu só... gente, só fechar aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, né? Sim. Só fechar aqui. Então, muitas vezes, poucos minutos, a gente já vai ter o quê? Uma restrição à difusão aqui, ó. Uma restrição à difusão. Então, a gente vai ter restrição na difusão, que vai aparecer como hipersinal. E como é que fica no ADC? Para saber se é uma restrição verdadeira, eu tenho que olhar brilhando na difusão e cair no sinal na ADC. Então, eu olhei aqui, difusão. Está brilhando o núcleo caudado. Está brilhando o putamen. Está brilhando o núcleo caudado. Está brilhando aqui a região parietal. E aí, quando eu olho o ADC, eu tenho o quê? Uma queda de sinal, eu tenho um baixo sinal. Ou seja, houve restrição à difusão. Muitas vezes, a TC está normal. Eu faço a TC, não vejo nada. Ou se eu vejo, é bem discreto. Aquela questão que eu falo para vocês, o olho. Olha aqui o córtex que está mais branquinho. Aqui eu perdi um pouco do córtex, olha. Olha como é que está os sulcos aqui, está mais apagado. Olha como é que está esse sulco aqui, ó. Principalmente esse, ó. Está mais evidente, aqui está mais apagado. Olha aqui. O sulco aqui está mais apagado. Olha o córtex aqui, ó. Só o contorno branquinho, ó. Olha o córtex aqui, ó. Está mais apagado. Ah, Renato, muito difícil. Ok. Passaria como normal. Tanto que o exemplo está aqui, ó. Uma TC normal. Mas, se a gente forçar, a gente consegue ver um pouco de sinal precoce. Mas aí, quando fala de difusão, olha, salta aos olhos. Tinha que ter o ADC aqui mostrando que tem um baixo sinal, mas aqui é para representar uma restrição de difusão que brilha mesmo na difusão. E na TC, ó, muito mais difícil de ver e pode ser normal. Mas aqui na difusão a gente não tem dúvidas, tá? Não tem dúvidas que tem restrição de difusão. Aqui, gente, a gente tem na ressonância magnética o edema citotóxico na tomografia, que fica aquela hipodensidade na tomografia, é a mesma coisa na ressonância magnética, porém fica uma hipersinal. A gente não fala em densidade na ressonância, tá? Ou seja, o sinal alto na sequência de ressonâncias é comparável à hipodensidade na TC. Então, eu vou ter um hipersinal no FLE, né, pegando região córtico e subcortical. Eu vou ter uma hipersinal, né, um edema citotóxico com hipersinal no FLE e hipersinal no T2, tá? Porque é edema. Então, edema eu vou ver brilhando em T2, porque é líquido, vou ver brilhando em T2 e vou ver brilhando no FLE. Por que eu faço o FLE? Porque o FLE vai suprimir somente o sinal do líquor. Então, eu vou ver melhor edema. O edema no FLE eu vejo melhor do que em T2, porque o T2 vai me confundir o que tem líquido, que é líquor, circulando aqui nos sulcos, e o que é edema. No FLE, não. No FLE, tudo que está brilhando aqui é edema. Tá? Então, o hipersinal em T2/FLE é igualzinho ao quê? A hipodensidade que a gente vê na TC. Tá? E para finalizar, gente, algumas perguntinhas para a gente matar a AVC isquêmica. E aí, na próxima aula, a gente vai falar de aneurismas cerebrais e de TCE, tá? A gente vai falar de hemorragias intracranianas, tá? Então, nessa aula foi de AVC, a gente vai finalizar agora com algumas perguntinhas que eu tenho para fazer para vocês. Qual o primeiro seguinte? Qual que é o critério? E esse aqui é importantíssimo. Isso aqui é para a gente fechar com chave de ouro. Qual que é o critério
para a gente fazer trombólise num paciente. O paciente chegou lá. Quanto tempo eu vou fazer ou não trombólise nesse paciente? Menor que 4 horas e meia. Menor que... Do ictus. Oi? Menor que 4 horas e meia do ictus, né? Isso. Então, o paciente chegou lá, numa janela de 4 horas e meia. Ele tem indicação de fazer uma trombólise. Exceto o quê? Duas situações. Por que a gente não vai fazer trombólise? No hemorrágico. 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 E vamos supor que esse AVC isquêmico está pegando desde aqui de cima. O que quer dizer isso? Contusão? Não. Gente, toda vez que eu tenho um AVC isquêmico na topografia da artéria cerebral média, em que eu pego mais de 2/3 do território da artéria cerebral média, ou seja, é chamado também, muita gente chama de AVC maligno, que é um AVC extenso, né, pegando uma grande área da artéria cerebral média, ou seja, mais de 2/3 da artéria cerebral. Existe até, depois vocês dão uma olhada, que chama escala de aspects, que a gente usa na tomografia, score de aspects, né, escreve ASPECTS, score de aspects, que a gente vai graduar por região essa pontuação, para saber se pegou ou não 2/3 da artéria cerebral média. Por quê? Se pegar mais de 2/3 da artéria cerebral média, independente se o paciente chegou com 30 minutos e não tem hemorragia, a gente não faz trombólise. Por quê, Renato? Porque quando tem um AVC muito extenso da artéria cerebral média, ou seja, pegando mais de 2/3, esse paciente tem um risco de ter uma transformação hemorrágica. Porque o AVC isquêmico ele pode sofrer, em um dado momento, uma transformação hemorrágica. Era um AVC inicialmente isquêmico, que sofreu uma transformação hemorrágica. Então, gravem isso, para vocês não cometerem essa heterogenia um dia. Se chegar um paciente, vocês viram, não tem hemorragia, lasca trombólise nele, o paciente está com 1 hora só do ictus. Tem 2/3 da artéria cerebral média cometida ou não? Se não tiver, pode trombolizar. Mas se tiver mais de 2/3, tem um risco grande de ter transformação hemorrágica. Então, não faça trombólise, tá? Isso é uma pergunta que já caiu em prova de residência, é uma pergunta de prova porque é uma questão importante, tá? Como ninguém comentou, eu falei isso no final. A outra questão é, para fechar com chave de ouro, mais outra chave de ouro. Qual que é o principal fator de risco para um AVC? Você está lá diante de um paciente. Qual que é o principal fator de risco? Hipertensão. Hipertensão é um fator de FA. risco. Qual? FA. FA também é um fator de risco. Mas Tabagismo. Hã? Tabagismo. Tabagismo também é um fator de risco. Estou gostando de ver os fatores de risco. Aneurisma? Aneurisma também pode ser para o hemorrágico, embora que o aneurisma ele dá mais hemorragia subaracnoide, tá? É diferente daqueles aneurismas das arteríolas, que é os microaneurismas de Charcot-Bouchard. Esses são diferentes, tá? Então, aneurisma é mais outra situação. O que mais? Infarto agudo do miocárdio? AVC prévio. Infarto agudo do miocárdio. E quem falou por último? AVC prévio. Quem foi que falou? Marcos. Marcos. Excelente, Marcos. Gente, não se esqueçam disso. O principal, qual que é? O principal é um AVC prévio. Se o paciente teve um AVC, a chance dele ter um novo AVC futuramente é muito alta. Muito maior do que um paciente que nunca teve AVC, mas que fuma. Muito maior do que um paciente que tem uma FA e nunca teve um AVC. Então, não pode esquecer. O principal fator de risco para o acidente vascular encefálico é
um AVC prévio. Então, se o paciente já tem um AVC, a gente tem que o quê? Prevenir e diagnosticar para que ele não tenha um outro AVC. Então, basta eu saber se é isquêmico ou hemorrágico, só isso. Ah, beleza, é isquêmico, vamos aqui anticoagular, vamos dar AS, tá com tempo ou não, das 4h30 ou não do trombolítico, nós vamos fazer, não vamos fazer, vai fazer intraarterial, mecânico ou não, beleza, tratei, fulano, tchau para casa, benção. Não é assim. Quais exames vocês têm que obrigatoriamente pedir para investigar esse paciente? Vocês já falaram alguns fatores de risco, então eu já imagino que tem alguns exames que vocês vão ter que pedir. Paciente que chegou lá com AVC. Quais exames vocês têm que pedir? De onde que veio esse AVC? Esse AVC é de onde? Por que ele teve esse AVC? Quais exames vocês têm que Tempo pedir? de coagulação, de protrombina. Isso, não tem que pedir exames laboratoriais para ver tempo de coagulação, para saber se não tem nenhum estado de hipercoagulabilidade. Isso tem que pedir, tem que constar, tá? Nos exames que tem que pedir. Mas tem mais outros. Eletro? ECG ou eco? ECG ou eco, perfeito. Eletro, né? Como vocês tinham falado, né? O eco, por quê? Para ver se está tendo oclusão ou trombo. Para ver se não tem nenhum trombo por uma FA, uma fibrilação atrial. Isso. Vocês sabem que a fibrilação atrial, elas formam coágulos intraatriais, que o sangue fica em uma estase ali, né? O átrio fica fibrilando. Se ele está fibrilando, o sangue ele fica mais estático ali, fica numa estase, forma coágulos, formam trombos. Esse trombo ele pode se soltar e vir a dar um AVC isquêmico. Então, tem que fazer um ECG, um eletro. O que mais? Que pode soltar trombo? Ultrassom de carótida também. Isso, perfeito. Não pode esquecer desses dois. Ultrassom, Doppler de carótidas vertebrais, tá? Ou anjo TC de carótida, mas de preferência que é mais rápido, mais fácil acesso, é o Doppler de carótida, mas vocês podem pedir também anjo TC, anjo ressonância de carótida, não tem problema. Mas não pode esquecer de investigar sistema carotídeo e coração, tá? Sistema carotídeo e coração. Por quê? Pode ser de origem cardíaca ou de origem carotídea. Na TC, gente, na TC não, na ressonância, só um macete para vocês entenderem. Quando eu vejo vários focos de restrição, ou seja, várias regiões de isquemia, eu penso que está o quê? Chuveirando o êmbolo lá dentro. Então, se eu tenho uma restrição à difusão aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, isso pode ser êmbolos que estão, né, a gente fala chuveirando, né, que é êmbolo que está soltando e está ocluindo lá no cérebro. Então, geralmente, quando a gente vê multifocal a imagem do AVC, a gente pensa de origem embólica. Pode ser embólica carotídea ou embólica cardíaca. Um macete. Carotídea, gente, quando é embólica, geralmente é só unilateral. É difícil as duas carótidas soltar êmbolo ao mesmo tempo. Então, geralmente, é uma placa que fica vulnerável, fica instável. A gente tem uma placa, né, carotídea, geralmente tem os estudos dessa placa, você pode ver ela tanto na artéria carótida comum quanto na interna. Essa placa, ela quebra, solta, e aí pode soltar fragmentos, e esses fragmentos vão incluir alguns pequenos ramos lá, ou da cerebral média, da cerebral anterior, enfim. Mas é para onde? Ó, a carótida de um lado só vai irrigar um lado do cérebro. Então, se eu estou vendo vários êmbolos de um lado, opa, será que não é a carótida? Então, se eu chego para fazer um exame de Doppler de carótidas, eu já chego lá, vejo lá, seu José está hemiplégico à esquerda. Ele está hemiplégico à esquerda, ele não está mexendo o pé e a mão esquerda. Então, provavelmente, o problema é na carótida direita. Então, eu tenho que olhar, porque a carótida direita irriga o hemisfério cerebral direito.
Então, na hora que eu vou fazer o exame, eu já examino o paciente, eu já vejo que o comprometimento dele é a esquerda, provavelmente o hemisfério que foi afetado é o direito. Qual que irriga o hemisfério direito? A carota direita. Então, eu faço o exame já prestando muito mais atenção no sistema carotídeo direito. Já de origem embólica cardíaca, pode ir para qualquer lugar. Então, pode ser aqueles êmbrios bilaterais. Pode ser unilaterais também. Então, não só quando eu vejo unilateral vai ser carotídeo, mas bilateral, se eu tenho vários focos de restrição de fusão bilateral, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, opa, provavelmente é de origem cardioembólica, cardíaca, porque está chuveirando para os dois lados. Carotídeo geralmente é unilateral, tá? Então, para finalizar, gente, não se esqueçam, paciente chegou lá, excluir hemorragia. Paciente chegou lá com suspeita de AVC, fez TC, excluiu hemorragia, tentou identificar sinais precoces, viu se tem um sinal franco de isquemia e excluiu outras patologias, por exemplo, tumor. Feito isso, a gente imediatamente que fez a ATC vai instituir o tratamento. Anticoagular, se tiver no tempo, vamos trombolizar. Se não tiver mais de 2/3 da artéria cerebral média acometida, nós vamos, né, fazer o trombolítico, né? Nós vamos anticoagular esse paciente, porque não tem hemorragia. E é lógico, a gente só vai fazer o trombolítico se não tiver mais de 2/3 da artéria cerebral média e não tiver com mais de 4 horas e meia, porque mais de 4 horas e meia a gente não tem tanto benefício de fazer o trombolítico, tá? Feito isso, nós vamos ter obrigatoriamente investigar de onde que vem aquele AVC. Então nós vamos ter que fazer Doppler de carótidas, eletro, o eco cardíaco, pedir exames laboratoriais, colesterol, coagulograma. Tem que investigar também, porque quando o paciente tem um insulto vascular no cérebro, ele tem mais chance de ter o quê? A teromatose na coronária, de ter evento cardíaco também. Então, posteriormente, esse paciente tem que fazer uma investigação cardiológica, tem que fazer um cateterismo, tem que fazer uma angio-TC de coronária, um score de cálcio, ele vai ter que investigar a parte cardíaca também. Porque se ele teve um AVC, né, cérebro e coração, cérebro ativo e coração também. Então, se a gente vê o cérebro, né, já tendo um AVC, esse coração ele tem chance de ter um infarto também. Então, lembrar, fez tudo isso, tem que investigar a causa do AVC com todos esses exames que a gente acabou de falar, né? E, né, posteriormente ainda tem que investigar a parte cardíaca. Quando você fazer tudo isso, paciente ideal para o seu paciente, você vai ganhar ali uma medalha de ouro. Você fez tudo ali possível para o paciente. Você não só tratou o AVC, mas como você está investigando a causa e a partir dali, né, que descobre a causa, ele vai ter que tratar específico aquela causa. É um trombo cardíaco e tal, o cardiologista ele vai ter que ver como é que vai fazer, se vai ficar tomando anticoagulante, o que ele vai fazer, se tem que fazer algum procedimento, enfim. Aí vai direcionar, mas você tem que investigar, tá? Gente, essa primeira aula foi isso, tá? De neuro. Sei que tem muita coisinha ali que a gente fala, mas é uma aula que eu acho, assim, extremamente importante para a vida suas, tá? Se vocês conseguirem lembrar do que a gente discutiu aqui, de critérios de imagem, de conduta, né? Tanto, né, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu tenho que fazer, qual que é o próximo passo. Então, assim, além da imagem, da radiologia, a gente discute um pouco de medicina aqui também, tá? Aí agora, acabou a aula, a gente tem mais uma aula aí da semana que vem, ou da outra semana, enfim, nós vamos ver, que vai ser de aneurisma e TCE, que também é uma aula super interessante. Essas aulas do mod neuro eu particularmente gosto muito, tá? Então, e essa, agora que já passou aquela parte da anatomia e tudo, vai ser mais direto nas doenças, tá? Quem quiser agora, tá liberado para sextar, né? Curtir o feriado, o fim de semana.
Quem quiser, eu estou à disposição aí para responder as perguntas. E aí, se vocês quiserem já falar qual dia, vocês podem, não podem, a gente tenta organizar aqui, tá bom? O Marcos levantou a mão aí. Quer fazer alguma pergunta, Marcos? Renato, no caso do AVC extenso, acima de 2/3, eu faço o quê, então? É trombectomia mecânica? Não, aí é como se fosse um AVC hemorrágico. Você vai fazer toda a conduta sem fazer o trombolítico. Tá? Desculpa, Marcos. Você não vai fazer somente o trombolítico, você vai tratar o AVC isquêmico. Eu falei errado aqui. Você não vai tratar como se fosse um AVC hemorrágico, porque o AVC hemorrágico você não vai nem anticoagular, tá? Você vai tratar como se fosse um AVC isquêmico acima de 4 horas e meia. Você só não vai fazer o trombolítico, tá? Não adianta também, Marco, você fazer a trombectomia mecânica se não tiver em segmento proximal, tá? Geralmente, nesses AVC extensos, eu concordo com você, a maioria vai ser em segmento proximal. Se você conseguir fazer a anjo, se você fizer a anjo, foi uma excelente pergunta, viu, Marco? Se você fazer a anjo num tempo hábil, né, dentro das 4 horas e meia, e ver que, óbvio, era um AVC extenso, e você vê que era um trombo proximal, acho que pode ser feito sim a trombectomia mecânica, tá? Porque geralmente esses AVC de 2/3 para cima segmentos mais proximais, que pegam grandes áreas. Então foi uma boa pergunta. Mas na prática, geralmente você não tem muito acesso ali, o paciente chega já até ser encaminhado para hemodinâmica, já não dá tempo. Então você vai tratar como se fosse um AVC isquêmico acima de 4 horas e meia. Você só não vai fazer o trombolítico. Entendeu? Marcos? Ótimo. Entendi, beleza. Então, beleza. Ô, Renato, em relação à artéria, a gente considera só a contraindicação só da cerebral média, né? Se for mais que 2/3? Porque as outras artérias têm um território menor, né? Tem um território menor. Então, geralmente, isso é mais escrito para o AVC maligno da artéria cerebral média. Tanto que o score de Aspect é da artéria cerebral média, geralmente. Entendeu? Porque as outras artérias têm um território de irrigação menor do que da cerebral média, entendeu? Entendi. O que mais? Mas boas perguntas, viu, Maria Eduarda, Marcos? Então, só ficar claro aí, o que o Marcos falou, né, você pode fazer a trombectomia mecânica, o que está em contraindicado, claro, se tiver o trombo proximal, mas geralmente nesses AVC mais extensos pode, o que está em contraindicado é fazer a trombólise, tá? O trombolítico. Não fazer anticoagulante, não fazer AS. O que eu falei assim, você trata como se fosse um AVC hemorrágico. Não, não é como um AVC hemorrágico. Você vai tratar como um AVC isquêmico, porém você não vai fazer o trombolítico. Aí você entendeu, não foi, Marco? Isso foi. Então ótimo. Mais alguém? Não? Gente, então tá tranquilo, tá? Espero que vocês tenham aprendido aí nessa aula. É uma aula que a gente vai discutir bastante ainda nos casos clínicos. Eu quero que vocês nunca esqueçam desses conceitos que a gente acabou de falar. Vai ter mais conceito ali que a gente vai falar ali nos traumatismos crânioencefálicos, que é muito interessante. Vocês vão ver que tem muita coisinha que, se a gente bobear na prática, a gente é muita coisa, igual essa questão do AVC esquema mais 2/3. Muita gente não sabe e acaba fazendo trombolítico. Isso aumenta muito a chance de sangramento. Então, a gente tem que entender tudo que a gente está fazendo. Por isso, medicina não é brincadeira. A gente tem que estudar. E por isso que eu falo, a oportunidade sua de aproveitar ao máximo a faculdade é agora. Né? Porque é a faculdade que vai dar a base de tudo. A base. Por mais que você queira fazer dermatologia, não interessa. Um dia você pode precisar. Antes de tudo, nós somos médicos. Tá? Eu sou radiologista. Eu não prescrevo mais anticoagulante para ninguém, graças a Deus. Mas eu sei. Se precisar um dia, eu sei. Tá? Eu sei a conduta, eu sei o que eu tenho que fazer. Tá? Porque eu sou médico. Eu me especializei, mas antes de tudo eu sou médico. Tá? E aí vocês têm que ter em mente, principalmente na faculdade. Vocês têm que tentar absorver tudo de todas as matérias. Eu, por exemplo, só rapidinho, eu não gostava de GO na faculdade, eu não gostava de GO.
GO é uma das coisas que eu mais mexo hoje, porque eu sou radiologista, eu faço exame de GO o tempo inteiro. E eu aprendi a gostar de GO por conta disso. Então, imagina se eu não quisesse estar nem aí para GO. O mundo dá voltas também, uma hora a gente pode precisar ali, tá? Gente, então, com relação, eu vou liberar vocês, para vocês, né, curtirem o fim de semana. Com relação ao dia, depois vocês me falam, pede a Isabela para me falar o que foi decidido, a gente vê um dia que fica melhor para todo mundo, tá? E comigo. Mas é sem pressa também, se não der semana que vem, a gente tenta repor mais para frente.